Boa tarde, meu nome é Kaique Amaral e eu vou estar falando aqui sobre o nosso trabalho de arquivos, tá? Que é sobre árvore B e implementar aí algumas das funcionalidades do SQL usando árvore B como estrutura. Primeiro de tudo, eu vou salientar aqui a modularização, que enquanto no primeiro trabalho a gente perdeu alguns pontos por modularização, a gente decidiu por dividir em 1.c por funcionalidade e 3.6 adicionais para as funções que elas vão chamar, que as funcionalidades vão chamar. Aqui no ponto C, no árvore B.C, a gente tem as funções principais da árvore, né, de split, de inserção e de deleção e de tratar o underflow, seguindo aí os passos que a professora deu. A gente tem o ponto H, que define a estrutura, e a gente tem aqui os dados.c também. Os dados.c nada mais são que os helpers de arquivos de trabalho introdutório. Então, aqui a gente tem função de escrever cabeçalho, ler registro, coisas do tipo, tá bom? A gente também tem esse ponto C dos índices, que é para escrever cabeçalho, página, mexer com as páginas, mexer com os índices, né? E também tem essa função aqui de ler os dados da entrada, que a gente usa na funcionalidade 9. Aqui a gente tem a funcionalidade 7, tá? Que é de criar a árvore B, abrindo aí um arquivo de dados e inserindo os registros na árvore B. Então, é isso que ele faz aqui. Primeiro de tudo, ele checa se não tem nada inconsistente. Daí ele cria aí o arquivo de índice, lê os registros e vai inserindo na árvore B conforme ele vai lendo, tá? No final, ele regrava o cabeçalho, fecha os arquivos e manda virar na tela para ver se está tudo certinho. A funcionalidade 8 é um pouco mais complexa, ela é de busca por filtros. Então, o que ela vai fazer é, se tiver código de estação, de imediato ela já vai tentar achar usando a busca da árvore B. Se não, vai fazendo uma busca sequencial, tá? Lê aqui o cabeçalho, cria o cabeçalho de índice, coisa consistente, tudo normal. É aqui, ó. Ele lê a quantidade de buscas e entra nesse loop para buscar os critérios, ok? Vai ler aqui cada critério, normalmente, nesse outro loop aqui. E aqui, se tiver código de estação e não for nulo, a gente criou essa variável aqui para guardar o offset, vai buscar aqui na árvore, ok? Buscar na árvore, usando o bit.research, a função bit.research. Se encontrar o registro, imprime e marca que encontrou. Mas ainda tem isso aqui, ó, só para checar se não tem outros filtros. Se não tiver o código de estação, faz uma busca sequencial normal de ir para o próximo registro e blá blá blá, blá, ok? No final, se não tiver encontrado, printa que não encontrou, libera a memória, fecha os arquivos. Aqui tem esse barra N aqui printado, que é por causa da formatação do runcodes, que não estava passando sem esse barra N. Aqui a gente tem a funcionalidade 9. A funcionalidade 9 é a de inserção. E o importante dessa funcionalidade é que ela checa por espaços não utilizados, porque registro logicamente é removido e tal, e também checa se já existe na árvore algo do tipo ou alguém com a mesma chave, tá? Então ela começa, marca aqui como inconsistente o índice e o cabeçalho e vem aqui no loop da inserção. Então o que ela vai fazer aqui, ó? Ela entra nesse if para ir e procurar o código de estação na árvore para ver se tem alguma duplicata. Se tiver, libera o registro e tal. E daí continua. Enfim, aqui embaixo, ó, se a pilha de removidos não estiver vazia, o que que ela vai fazer é, ela vai checar. Primeiro de tudo, a checagem é feita com base no topo, né? Que se o topo tiver diferente de -1, significa que tem um registro logicamente removido. Daí ela pega esse RN do topo, né, reutilizando o espaço, e daí lê o próximo encadeamento, aí atualizando a pilha de removidos, né? Se não, ela vai em série no fim mesmo. Aí depois calcula o byte offset, vai para o lugar no arquivo, escreve lá
e faz todo o resto aí de fechar os arquivos, mostrar na tela, etc. Eu sou o Luiz Henrique e vou explicar aqui a parte que eu fiz da minha implementação no trabalho de arquivos, que foi a funcionalidade 10, com as suas funções auxiliares. A funcionalidade 10 é a função de remoção lógica dos registros, e ela atualiza também o índice na árvore B, né, pelos registros que ainda possui no nosso arquivo. Essa função ela começa abrindo o arquivo de dados e o arquivo de índice para o modo de leitura e escrita, verifica se deu certo essa abertura, ela lê o cabeçalho tanto do arquivo de dados quanto do arquivo de índice e verifica se esses cabeçalhos estão consistentes, né? Caso contrário, tem que parar a função, enfim, caso esteja certo como consistente, aqui ela atualiza para inconsistente para a gente poder mexer nos registros, né? Pega também o RRN do topo do cabeçalho, que isso vai ser importante para a gente fazer a nossa lógica de remoção. A gente precisa desse dado também para atualizar a pilha de registros removidos, né? Aqui nesse loop primário, o primeiro loop aqui, né, é o loop de leitura do número de remoções que a gente vai fazer, e depois ele faz a leitura de quantos critérios a gente vai utilizar para buscar esses registros para fazer a remoção lógica, tomando cuidado aqui da leitura dos dados que são em formato de string, né, a leitura entre aspas, a gente usa a função que a professora disponibilizou para a gente, o scan code string. Também leva em conta dados que são numéricos, né, tudo mais, levando também em conta dados nulos, que isso é importante também, né, caso o dado que a gente esteja procurando seja nulo. E aqui a gente usa duas estratégias para buscar esse registro para fazer a remoção lógica dele, né? A busca otimizada via árvore B, caso o usuário tenha utilizado o código da estação como critério, a gente pode usar a busca da árvore B para encontrar, muito mais simples, né? Usando a função B-Tree Search, já explicado pelo Kaique. E caso contrário, essa função encontra, faz a remoção lógica do registro, atualiza o topo da nossa pilha e tudo mais, e faz a deleção do registro da árvore também. E caso contrário, caso o usuário tenha utilizado um campo que não seja o código da estação para encontrar e fazer a remoção desse registro, a gente usa uma busca sequencial mesmo pela árvore, que faz uma busca do registro, tenta fazer o match registro para ver se o campo que a gente está procurando bate com o registro que a gente está lendo ali no momento, né? Faz a remoção lógica dele com o campo removido e tudo mais, e deleta ele da árvore B também, levando em conta, tomando cuidado com o underflow também, né? Isso tudo é levado em consideração também na nossa funcionalidade na árvore B, tratar underflow. Ela leva em conta esse caso, né? Caso ocorra, lida com esse problema. Atualiza os contadores do cabeçalho, que são a questão do número de estações, número de pares de estações, que isso tem que estar atualizado no cabeçalho no fim das alterações, né? Reescreve o cabeçalho novamente, tanto de índice quanto de dados, fecha os arquivos e imprime o resultado na tela através da função que a professora disponibilizou para a gente.